Pois é, olha só quem voltou depois de quase um ano inativo. E depois de ter postado o vídeo aleatório de Otaru Ninja por cima. Enfim. Eu quero fazer outro vídeo de análise no mesmo estilo do Sonic de Desastre. Eu queria fazer esse vídeo faz muito tempo. Porém, a preguiça falou mais alto. Porque, querendo ou não, editar um vídeo demora bastante tempo. Às vezes você fica 30 minutos pra editar um vídeo de 5. Então imagina editar um vídeo de meia hora. Custa um tempinho, tá? Custa um tempinho. Mas dito isso, eu também quero falar que eu sumi basicamente porque preguiça, cara. Meio que não tava rendendo tanto quanto eu esperava em questão de view. E também porque eu queria fazer algo mais bem feito. Porém aquilo, a preguiça acabou falando mais alto. Inclusive feliz ano novo muito atrasado. Fora que eu não tinha muita ideia de conteúdo pra trazer. Então acabava que eu ficava sem fazer nada porque eu não tinha ideia. Esse mês saiu o FNF novo aí, mas talvez eu não me interesse tanto por gravar ele. Mas enfim, bora pro que interessa. Eu quero começar falando sobre a noite 1. Originalmente eu queria falar logo sobre o Debunker, mas eu quero dar uma introdução pra esse jogo, porque tem muitas noites que são legais até quando você para pra analisar. E vai que alguém acaba se interessando pelo jogo. Dito isso, bora lá! Eu quero começar falando sobre a história. Quando você chegar na sua casa, você vai ligar o rádio e você vai perceber que tá rolando uma reportagem do governo falando que houve uma falha radioativa na fábrica, que acabou infectando funcionários e pessoas e transformando ela em abominações, basicamente mutações, e que elas acabaram saindo pra cidade. Então, sabendo que você vai estar em perigo, você começa a se preparar pra noite. E nisso eu quero falar sobre os gráficos também, pois os gráficos, se você parar pra ver, ele é baseado em Roblox antigo. Porém, uma coisa da hora é que quando você aumenta os gráficos no máximo, fica muito bonito. Não fica lá surrealista tal, mas fica bonito. Tem uns efeitos de iluminação muito legal, inclusive tem sombra. Se eu não me engano, na noite 3, ou até mesmo quando você coloca um item lá que é o lampião, você vai perceber que seu boneco tem sombra. Então é algo legal, tá ligado? É algo legal. Se você tiver um dispositivo que rode bem, que aguente rodar o jogo com pelo menos os gráficos acima da metade, vá lá, mano, vá lá e seja feliz, tá ligado? Porque além de melhorar sua visão, vai te deixar com um visual muito melhor. Então, vá lá, mano. Agora, em questão de gameplay. Bom, a gameplay é no estilo FNAF. Você fica das meia-noite até as 6 da manhã. Porém, em frente de FNAF, você tem que se preparar. Você basicamente vai entrar em casa, vai ligar o rádio. Pode até esquipar o rádio se quiser. E vai começar a se preparar pra noite. Você pode pegar martelo, que o martelo serve pra você tampar janelas, pra caso o Larry tente entrar. Você tem a Bloxicola, que serve basicamente como uma fonte para recuperar a estamina. Então você bebe ela, sua estamina fica laranja, isso deixa ela infinita por um tempo, e depois ela volta a cair. Basicamente, recupera a sua estamina inteira. E por último, você tem as pilhas, que bom... penúltimo, na verdade. Você tem as pilhas que servem por motivos óbvios, né? Pra recuperar a bosta da lanterna, óbvio. E por último de verdade, a chave de fenda, que basicamente ela se torna inútil a noite inteira se você souber manusear a energia. Que como você não pode manter as luzes ligadas por muito tempo, você tem que ir lá consertar caso ela caia. E aí que entra outra mecânica desse jogo, que é a própria entidade, o mutante. Ou como a comunidade deu o nome pra ele, Larry. Não sei por que Larry, eu não parei pra pesquisar isso, tá? Até porque na wiki oficial do jogo não tem nada falando sobre isso, só fala o nome original deles. Então eu vou supor que o nome Larry veio da comunidade. O Larry basicamente ele vai tentar invadir a sua casa por uma janela. Você tem que ligar a luz do cômodo pra mandar ele ir embora. Aí basicamente ele vai voltar depois de um tempo. Porém, se você ficar um tempo fora de casa, ele também spawna, tá? Ele faz até um som de moita que é esse daqui. Quando você ouvir esse som, volte pra casa rápido. Se você conseguir chegar em casa antes dele chegar na frente da casa, você consegue fazer ele ir embora ou ele ir pra uma janela. Caso contrário, ele vai invadir a casa e você vai ter que fazer um loop nele, que eu vou explicar isso depois. Outra mecânica que tem é o gerador. Ele vai acabando durante a noite, então você vai ter que sair de casa de vez em quando para reabastecer ele, botar pelo menos 2 cargas e depois voltar pra casa. Pois se você ficar muito tempo, o Larry vai spawnar e vai te matar. Então você vai ter que decidir bem o que você vai fazer. Bom, outra mecânica que tem é basicamente essa. Ah, as câmeras, quase esqueci essas câmeras.
De dia você pode colocar as câmeras e elas servem basicamente como uma forma alternativa de você stunar o Larry, caso ele esteja numa janela que você não consiga chegar a tempo. Você vai lá, dá um flash e ele vai embora. Porém, as câmeras só pegam aonde ela tá olhando. Então, não vai dar flash em qualquer direção da casa achando que vai pegar nele, porque não vai pegar. Só pega pra onde a câmera está olhando. Dito isso, podemos falar agora sobre a ambientação. É um pouco difícil falar sobre a ambientação desse jogo, pois se você estiver no multiplayer, você basicamente não vai notar. Mas se você estiver sozinho, meu amigo, teve coisa que eu reparei quando eu tava jogando sozinho que eu fez eu achar essa noite genuinamente mais foda do que eu já achava. Como, por exemplo, o fato de você ficar ouvindo sons o tempo todo durante a noite. Você pode ouvir sons de gritos, que são basicamente de pessoas sendo atacadas por outros tipos de mutação. Você pode ouvir a polícia, que tá basicamente uma cena da polícia que tá investigando o local. E toca uma música tensa a noite inteira. Fora que quando o Larry, ele dá um grito muito alto quando ele basicamente te encontra. E fora que quando o Larry tá perto, sua tela começa a chiar. Então você já começa a ficar esperto. Outra coisa da hora também é que quando o Larry tá atacando uma janela que tá perto de você, ele faz um barulho de respiração bem alto, que é muito fácil de reconhecer, tanto que eu nem vou precisar colocar aqui. Só de você ir jogar à noite você já vai ouvir esse barulho se você estiver muito perto dele. Então o jogo sabe criar uma ambientação legal. O próprio fato de você ouvir o som de moita quando você está voltando pra casa, você não tem noção da sensação que é isso. Você está voltando pra casa, você ouve o som de moita e você começa a correr rápido. E a sua estamina começa a cair. Então você começa a ficar, bora, porra, o Larry vai chegar aqui, eu tô fudido. Então é algo legal, é algo da hora. Inclusive, hora de falar um pouco de estratégias, porque essa noite tem estratégias. Uma delas é todas as luzes acesas, você acende todas as luzes da casa, ou pelo menos deixa uma pra você conseguir assustar o Larry. E aí você vai fazendo tudo, quando a energia quebrar você vai lá e conserta. É algo um pouco difícil de fazer, porque algumas vezes o Larry spawna do nada. Mas se você não se garantir, você pode tentar passar a noite normalmente. Então, caso você tente isso, eu vou passar a estratégia que eu usei e eu consegui passar. Basicamente, quando a noite começar, você vai ligar o rádio, vai esquipar tudo, vai proteger as janelas, vai pegar os itens, até aí, ok. Você vai chegar no gerador e vai começar a encher ele até meia-noite. Inclusive, coloque câmeras, tá? Coloque câmera primeiro atrás da casa e coloque câmera na frente, mas não coloque a câmera que mira pro galpão. Essa câmera é inútil, não serve pra nada. Eu realmente não sei pra que serve essa câmera, tá? Se alguém souber aí, por favor, deixa nos comentários, vai ajudar pra caralho. Dito isso... Foi mal, eu tô um pouco gripado. Dito isso, podemos agora falar pro começo da noite. Ande pela casa inteira. Se você andar pela casa inteira e não ver o Larry, vá na câmera, dê um flash e depois continue olhando. Caso você ache o Larry, dê um susto nele e depois de você assustar, vai encher o gerador. Você vai no gerador, bota uma carga e volta pra casa. Se por acaso acontecer do Larry invadir a casa, saia de casa, dê uma volta inteira pela casa e a partir daí você começa a fazer loop usando as portas. Pois é, cara. Faça isso e, por favor, se sua estamina estiver perto de acabar, use Bloxicola, porque sem isso é quase impossível você conseguir fazer um truque bom no Larry. Então, realmente faça isso e você pode conseguir durar mais a noite. Tente manter pelo menos porque sobre 2 martelos para que você consiga usar um martelo com 2 usos. Porque se ele quebrar uma janela, você conserta ela de volta, no caso botando a tábua, para você saber de onde o Larry tá vindo. E faça isso até às 6 da manhã. Eu consegui passar essa noite de primeira sozinho com essa estratégia. Talvez, se você conseguir notar alguma coisa, você pode criar a sua. Mas eu tô dando a minha estratégia aqui de recomendação mesmo. Caso você queira tentar e caso você seja um iniciante, ou você não tem amigos e quer que jogar sozinho, porque não quer jogar com aleatórios burros, você pode usar essa estratégia. E é uma boa, eu recomendo tanto você jogar sozinho quanto jogar com amigos. É uma experiência muito boa, inclusive. Com amigos só é engraçado mesmo se você tiver amigos tipo os meus, que é os Ruídos Up. Mas se você quiser jogar sozinho para saber como é a ambientação, vá, cara. Só jogue sozinho e sinta medo, sinta cagaço, tá ligado? Bom, tem algum ponto negativo nessa noite? Eu diria que sim, mas é mais por questão que, tipo, eu tenho a impressão, e sim, isso é mais minha opinião,
que essa noite não foi feita pra você jogar sozinho. Algumas vezes fica até um pouco mais claro isso. Como a fato de ser muito difícil você conseguir passar essa noite sem nenhuma janela quebrar, porque tem uma conquista que é pra isso. Então, eu não acho que essa conquista, por exemplo, tenha sido feita pensando pra alguém que tente jogar sozinho, tá ligado? Apenas pra alguém que tem, sei lá, 4 pessoas pra jogar junto. O mesmo vale pra outra noite, que eu vou falar em um futuro vídeo. Agora, que nota eu daria pra essa noite? Eu daria uns 8. Uma coisa que eu queria dizer também é que essa noite é fácil demais. Tanto que é tudo bem que a primeira noite ia tipo um pontapé inicial. Então é normal que tenha uma introdução. Mas, pô, cara, eu sei lá, eu passei essa noite de primeira, eu achei que eu ia morrer muito nessa gameplay pra fazer ela de fundo. Mas acabou que eu acabei ganhando, então eu acabei nem tendo tanta noção do que fazer depois. Eu tive que gravar outra partida, inclusive. Bom, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei que o vídeo seria até um pouco mais longo, mas acabou que eu não tenho tanta coisa pra falar na noite 1 por ser a primeira noite. Pra ser tipo, introdução, mano, o jogo é assim, tal. Tanto que um detalhe legal, que eu posso até citar assim no final do vídeo, é que quando você sobrevive essa noite, você vai pra fábrica. Sim, a fábrica não é exatamente a fábrica que deu ruim, na verdade. Você vai pra uma fábrica que eu nem lembro, vou ter que pesquisar a lore depois. Mas relaxa que quando eu fazer vídeo sobre a noite 2, eu vou trazer um pouco mais da lore. Pra não conseguir ficar perdido. Ó, já tô até já estou dando cabo de continuação, ó. Já é um avanço. Enfim. Brincadeiras à parte, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal se quiserem. Se quiserem compartilhar também, compartilhem. E eu recomendo que vocês joguem o jogo é bom, tá ligado? Tem uns modifierzinhos também, mas não vale a pena muito falar deles, porque se você quiser você pode só pesquisar no YouTube. E meio que não tem tanto o que falar deles também, não tem muito que eles agregariam. Então acabou que eu preferi não falar deles. O único que vale a pena citar é a Blood Moon, que deixa o jogo mais difícil, o level fica mais rápido. Mas fora disso, não tem o que falar. Basicamente não tem nenhuma mudança. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo e falou!